tem que escovar ela. Vamos parar. Vem. Laura. Tá no meio. Olá, pessoal. Olá, pessoal, tudo bem? Tudo bem com vocês? Vamos começar mais uma live. Pergunta se as pessoas estão te ouvindo. Vocês estão me ouvindo? Se vocês puderem responder se vocês estão me ouvindo, vai me ajudar. Tá bom? Então o Éder entrou, BCB 1987 entrou. Jorge Vaccarini entrou. Pessoal, se vocês puderem responder se vocês estão me ouvindo. Olá, sim, estão me ouvindo. Muito bom. Agora a gente está esperando a Paula Piscinini, da Lojas Renner, entrar, para que a gente comece a nossa live. Tá bom? Então ela é diretora de Relações com Investidores da Lojas Renner. E eu estou vendo aqui pelo... Ela já pediu solicitação. Vamos lá. E... Vanessa Dias? Principais Não, não é acionistas. Vanessa Dias. Não é Vanessa Dias, Não, né? não é. Tá. Vamos lá. Principais administradores. Eu estou olhando aqui o membro da diretoria da Renner. Então, a gente consegue ver aqui pelo Com Dinheiro quem são os participantes de qualquer empresa de capital aberto no Brasil. E eu quero dar uma olhada aqui no Conselho de Administração, nos membros da diretoria e do Conselho Fiscal da LREN 3. Então, estou com o computador aqui, estou olhando. Agora ela pediu. Agora ela pediu? Pediu. Deixa eu ver só. Vamos lá. Vamos lá, José Galó. Paula. E temos aqui vários membros do Conselho de Administração. Isso eu sempre gosto de ver. E eu gosto de ver onde cada uma dessas pessoas, por onde elas passaram. Olá. Olá, Paula, Oi, tudo tudo bem? bem? Tudo ótimo. Tudo bem. Em primeiro lugar, eu queria agradecer muito a sua disponibilidade em me atender e atender toda essa comunidade do Com Dinheiro. Então, muito obrigado, antes de mais nada. Prazer é meu. Em nome da Renner estar aqui falando com vocês. Cada vez mais a gente tem acionistas, pessoas físicas na nossa base e é um prazer estar aqui hoje. Muito bem. Eu tenho aqui um script para fazer as perguntas para você, mas eu queria fazer uma aqui diferente. Vocês hoje são o exemplo de corporation no Brasil, certo? Então, eu estava olhando no formulário de referência, se eu passar algum número errado, você me corrija. 87% de free float. Então, quer dizer, um free float assim, enorme. Como que é a experiência ter trabalhado numa empresa de capital mais concentrado, que eu vi que você passou pela Gerdau, se eu estiver errado, você me corrija, e agora numa corporation? O que muda? Vamos lá. Bom, primeiro que assim, a gente tem, na verdade, o nosso free float é de 100%, tá? Nós fomos a primeira empresa no Brasil a não ter nenhum acionista ou grupo de controle. Nós fomos, em 2005, a primeira empresa. Então, assim, talvez você somar os acionistas com mais de 5%, você chegue nesse percentual. Mas são acionistas institucionais que estão puramente fazendo o seu investimento na Renner, não tem nenhuma forma de gestão ou participação na gestão. Então, realmente, a gente é um modelo diferente. Viemos em 2005 sendo a primeira empresa no Brasil com este formato, com este modelo pulverizado. E eu digo que, assim, eu acho que na verdade, é um grande prêmio ter uma empresa com controle pulverizado, porque você pode imaginar que a nossa responsabilidade sobre todas as decisões que a gente toma é sempre pensando no viés do acionista, né? Então, acho que assim, de dia a dia, e eu passei por empresas com acionistas controladores, acho que não tem diferença. Todo mundo tem um foco, um grande propósito, um grande objetivo e se trabalha para isso. A questão toda que eu vejo que na corporation acaba sendo ainda mais relevante é a participação do acionista na assembleia, é a gente sempre tomar as decisões pensando como é que o acionista vai receber e como é que ele pensa na cabeça dele se faz sentido ou não para ele aquilo. Aqui a gente não tem o direito do minoritário, absolutamente todos são minoritários, então a gente prevalece um objetivo comum, né? Ótimo. É o que você disse. Eu olhei no formulário de referência, e no formulário de referência tem assim, 87% outros, aí tem JP Morgan 6,8% e Schroeder 5,3%. Ainda bem que você me corrigiu que o free float é 100%. Exatamente. Muito bem. Agora, a primeira pergunta aqui do
do meu script. Agora que as lojas estão praticamente 100% ou 100% em operação, como foi ter a experiência de ter praticamente 100% das lojas fechadas? Eu acho que assim, nunca imaginado na vida, né? Talvez nunca prevista, a gente nunca imaginou que um dia teria uma situação onde pudéssemos ter 100% da rede fechada. Realmente foi algo muito diferente. Obviamente que, como a maioria das pessoas pensavam no início, a gente pensou que seria um processo muito rápido, né? Saímos do escritório pensando que em alguns dias já estaríamos de volta, mas eu acho que isso não tirou a seriedade com que nós tratamos o assunto. E talvez hoje, olhando para trás, eu vejo que foram as decisões mais acertadas que nós tomamos, né? Então, ali naquele momento, quando a gente decidiu e vimos que precisávamos fechar o escritório, passar todas as pessoas a trabalharem em casa e as lojas inteiras fechadas, a gente teve muito cuidado com a questão de preservação da saúde dos nossos colaboradores e dos clientes. Tomamos medidas bem importantes em relação a isso. Fomos os primeiros a tomar a difícil decisão de fechar absolutamente todas as lojas. E aí, depois disso, a gente começou um processo de uma mobilização muito grande de uma rede, usando nossos fornecedores, outros parceiros comerciais, para ajudar hospitais e ajudar a comunidade no geral. Ao mesmo tempo, a gente tomou medidas muito rápidas de preservação do balanço da companhia. Então, a gente reduziu fortemente as despesas, começamos com renegociações com shoppings, tomamos medidas para buscar mais recursos no mercado que nos possibilitassem passar por um período de lojas fechadas, sem nenhuma venda, né? E também suportar e ajudar a nossa cadeia de fornecedores, que é tão importante. Então, acho que foram decisões muito relevantes. Depois disso, uma vez que as coisas se organizaram do primeiro momento, aí a gente começou assim a ver as oportunidades, organizar as operações nos CDs, botar mais velocidade no e-commerce, que era a única loja que nós tínhamos aberta naquele momento, né? Entendi. Teve alguma dificuldade tecnológica em colocar tanta gente em home office ou de alguma maneira vocês já estavam preparados? Quando eu falo preparado, não porque você pudesse antever algo, mas porque tecnologicamente já tinham feito investimentos com outros objetivos e eles acabaram vindo a calhar para resolver os problemas de vocês nessa pandemia. Não, eu te digo que a gente não teve dificuldades grandes. É lógico que pela estrutura e pelo tamanho, nosso porte hoje, nós temos já uma estrutura de TI que nos habilitava a ter trabalho remoto. A gente tinha essa prática de pelo menos uma vez por semana poder trabalhar remotamente. Acho que o diferente foi que a gente realmente colocou o escritório inteiro em home office de um dia para o outro, mas nós não experimentamos nenhuma dificuldade. Os nossos ramais e computadores e VPN, tudo isso funcionou muito bem. Eu acho que até foi uma surpresa, porque talvez há uns anos atrás, se a gente pensasse, nós nunca imaginaríamos que conseguiríamos fazer tanta coisa cada um de uma casa, né? Sem ter aquela reunião presencial, todo mundo junto. Então, acho que foi uma quebra de paradigma geral, de ver como a gente consegue, sim, trabalhar tão bem de casa. Quais lições você acha que a companhia tirou desse período de home office e de lojas fechadas? A gente aprende bastante na diversidade e, seguramente, esse talvez tenha sido um dos maiores desafios da companhia em décadas. O que a companhia aprendeu? Eu acho que a gente aprendeu que dá para fazer muito colaborativamente, mesmo que fisicamente distantes. Talvez nós nunca tivemos tão próximos, né? Porque era muito claro que a gente estava numa situação nunca prevista, que todos iam ter que colaborar. Acho que mais do que isso, quando se tem uma cultura muito forte, todo mundo ali tem um propósito único e todo mundo sabe muito bem qual é esse propósito. Então, acho que isso foi muito importante. A liderança do Fábio foi muito importante no sentido de, primeiro, preservar a saúde dos clientes e dos colaboradores, organizar as coisas, e aí ele foi trabalhando com a gente fases específicas do que nós estávamos vivendo. Então, todo mundo sabendo para onde ia ir, trabalhando de uma forma colaborativa, com muita agilidade, fazendo coisas diferentes, fazendo as coisas mais rápido. Só ganhou produtividade e velocidade com tudo isso que nós vivemos. Muito bem. Agora, 100% de lojas físicas abertas. Como que vocês estão sentindo essa retomada? Existe, no caso da Renner, aquela venda represada ou isso não acontece com vocês? O que você pode revelar
das vendas, da retomada de vendas das lojas físicas. Depois a gente trata só das vendas online. Não, eu acho que assim, nas lojas físicas, o que a gente vê? Tá claramente que aqueles estados de norte, nordeste, onde a crise e a pandemia impactaram primeiramente, esses estados já se normalizaram, o fluxo e as vendas, enfim, estão dentro de um padrão muito normalizado, né? Agora tem outros estados, como a região sudeste, a região sul, onde a gente teve a reabertura de algumas cidades, depois tivemos o fechamento, onde a gente ainda tem limitações de horários de funcionamento, de dias de funcionamento, isso acaba impactando. Mas na grande maioria das lojas a gente está com uma performance boa, retomando. É lógico que o fluxo, aquele que a gente via anterior, principalmente nos finais de semana, das pessoas passeando nos shoppings, ainda não voltou em todas as regiões, mas um ponto de retomada para a gente foi exatamente no momento em que nós começamos a ter diversas regiões, diversas lojas já batendo em alguns dias dos meses as nossas previsões originais de vendas, ou seja, aquilo que a gente previa vender num determinado dia antes de toda a situação do Covid. Então, esse é um sinal muito claro para a gente de que as coisas começam a se normalizar. Ainda vai ter um tempo para as pessoas se sentirem confortáveis, para os horários dos shoppings serem absolutamente os mesmos que nós tínhamos no passado, mas com certeza a gente já chega num ponto de normalidade, vamos dizer assim. Você diria que a recuperação no agregado foi em V ou U e definitivamente não foi um L? Não, eu acho que a gente teve um U, teve um período aí que as pessoas em casa talvez não tivessem tão preocupadas em comprar roupas, mas conforme as coisas foram se reorganizando e o tempo foi passando, a gente já não vê essa tendência não, tá? Eu acho que as pessoas voltam a comprar, claro que tem um interesse maior por roupas mais confortáveis, talvez por um outro tipo de produto, mas a demanda está vindo e é muito claro para a gente quando a gente já vê alguns dias batendo um orçamento original pré-Covid. E algumas áreas onde os estados onde esse efeito todo aconteceu antes já crescendo em relação ao ano passado de uma forma bem importante, superando até as nossas previsões, isso é o maior sinal de que não, foi alguma coisa pontual e que agora deve continuar caminhando para a normalidade. Ótimo. O assunto agora é transformação digital. Quantos meses ou anos essa pandemia acelerou o processo de transformação digital na Renner? Eu te diria que talvez uns 2 ou 3 anos a gente andou nesses últimos 2 ou 3 meses, tá? Eu acho que foi algo muito importante. É lógico que na Renner a gente já estava trabalhando todo um processo de transformação digital, ou seja, desde lá de 2016, 2017, a gente tinha feito uma série de investimentos em sistemas, atualizações de plataformas, uma parte mais de infraestrutura mesmo, que estava nos permitindo evoluir de uma forma rápida. Também em 2018, a gente tomou uma série de iniciativas relativas à digitalização da companhia, um processo muito forte de transformação de pensamento, de mindset, que colaborou muito para que nesse momento agora a gente já estivesse num ritmo muito bom, com a cabeça preparada para isso. E aí o que aconteceu foi que quando as lojas fecharam, a gente pôde acelerar muita coisa nesse sentido. Então, assim, a pergunta que você me fez, quanto tempo a gente andou? Tranquilamente 2, 3 anos, porque a gente tinha projetos que estavam lá dentro do nosso cronograma de execução, para coisas que deveriam acontecer em 21, em 22 e que foram feitas agora muito rapidamente, né? Então, eu não tenho dúvida que foi uma transformação importante do nosso lado e do lado do cliente também, porque eu acho que essa situação das lojas fechadas fez com que muito mais clientes buscassem o e-commerce e aprendessem a comprar online, o que é muito bom para a gente. Hoje, na Renner, o melhor cliente em termos de gasto que ele tem anualmente, em termos de frequência, são os clientes que a gente chama clientes Omni, que usam o canal de lojas físicas e o e-commerce também. Então, esse processo só acelerou a transformação dos nossos clientes em clientes Omni, que vão comprar nos 2 canais e que vão andar com muita tranquilidade entre lojas físicas e e-commerce. Entendi. Verificamos que um aumento assim tremendo nas vendas digitais, eu tenho aqui os números, se eles estiverem errados, por favor, me corrija, de 239% de aumento de venda digital,
considerando ano a ano terminado em julho, e 200% ano a ano terminado em agosto. Quanto disso é por conta da pandemia e quanto disso realmente já ia acontecer de qualquer jeito? Não sei se dá para dizer, se dá para separar esse número, quebrar esse número. Eu acho que é difícil de separar, porque nós tínhamos a nossa previsão inicial para esse ano de crescimento, que era um crescimento bom, mas não era nem perto desses 200%. Talvez a leitura mais importante que eu tiro daí é que a gente, mesmo com 99% das lojas abertas em agosto, nós conseguimos crescer mais de 200%. E agora, conforme o fluxo vai voltando nas lojas físicas, a gente está vendo que o e-commerce continua com um ritmo muito bom de crescimento. Então, realmente, para quem investiu muito nos últimos anos numa transformação omnicanal, numa transformação de integração do canal físico e do online, essa transformação ela é muito importante para o negócio futuro, né? Eu estava pensando num negócio de bancos que é completamente diferente do de vocês, mas no passado, a gente quando não tinha internet, a internet estava nos seus primórdios, os futurólogos falavam, olha, as agências nos bancos vão diminuir. E a gente fala, como vai diminuir? Não vai diminuir, só vai aumentar. E os futurólogos estavam certos. O número de agências cai. Você enxerga isso no varejo? Ou não dá? Porque banco é um serviço não corpóreo, né? E vocês estão no varejo, tem lá a roupa, é físico. Você enxerga num futuro longínquo a quantidade de lojas cair? Eu acho que cair não, porque diferente de outros países onde a gente vê que houve sim um exagero no número de lojas físicas, onde o mercado, enfim, e aí quem viaja e vê lá fora... algumas marcas que você chega a ter na mesma quadra 2 lojas, enfim, isso não é uma realidade no Brasil, né? No Brasil a gente tem um mercado que é muito fragmentado, que tem espaço ainda para se crescer com lojas físicas. Diante disso, a gente vê também que o cliente ele gosta de provar, de tocar, a roupa tem uma questão toda que é diferente de alguns outros setores. Então, assim, acho que estamos longe de uma situação de super número de lojas. Acho que tem espaço para continuar crescendo. Aqui no Brasil, o que a gente vê, até diferente de outros mercados, tá? Quando a gente abre lojas em algumas cidades ou regiões no interior, a gente vê que a venda do e-commerce, ela inclusive cresce. Exatamente porque ter a marca próxima, saber que eu posso buscar o produto na loja, saber que eu posso devolver esse produto na loja se não funcionar, é muito importante. Então, quando a gente pensa o nosso crescimento em Renner, a gente mantém uma visão de que a gente pode chegar a 520 lojas físicas em 2025 e que o nosso e-commerce, que antes da pandemia representava menos de 5% das vendas, ele deve no mínimo dobrar a partir de uma normalização das operações, né? Entendi. Você tinha falado anteriormente sobre o conceito de omnichannel. Quer dizer, o cliente ele pode comprar na internet, depois ele busca na loja, ele compra na loja ou ele compra na internet. Vocês têm as métricas e qual tipo de métrica você pode passar para a gente que isso está evoluindo? Proporção de clientes que compram assim, que compram assado? Qual tipo de métrica você pode contar para a gente? São diversas métricas que a gente olha para isso, né? Então, assim, acho que a primeira e mais importante são os clientes que já são clientes Omni, ou seja, que já estão comprando nos 2 canais. Esse percentual ele era muito pequeno ainda dentro do todo, mas ele deve crescer cada vez mais depois desse período de lojas fechadas. Outro indicador que a gente olha muito é o número de clientes novos que a gente tem na base, clientes que são realmente novos, que não usavam a Renner, outros que compravam na loja física e passaram a ser novos no digital. E quando a gente pensa sobre a combinação disso, o que a gente vê? Que aquele cliente que compra nos 2 canais, ao longo do ano ele tem um gasto com a Renner que chega a ser 3 vezes maior do que o que compra só na loja física. Ele tem uma interação, número de vezes que ele interage conosco, que ele compra também é maior. E a gente vê que quanto mais os clientes vão na loja para buscar os seus pedidos, as suas ordens do e-commerce, e quanto mais os clientes vão na loja para
trocar os produtos, eles acabam aí, tem mais ou menos uns 15% dos clientes que acabam fazendo compras novas, né? Então, isso também é muito benéfico para o contexto inteiro, não é só para um canal ou para o outro. Outra coisa que é bastante importante, que a gente tem investido muito esse ano, é fazer as entregas dos pedidos de e-commerce a partir das lojas. Porque até então, todos os pedidos de e-commerce saíam do nosso CD no Rio de Janeiro e eram distribuídos para o Brasil inteiro. Você imagina o poder de transformação que a gente tem no momento que a gente passa a usar o estoque que já está distribuído nas lojas para as vendas do e-commerce. Aí eu até extremo e olho lá um pedido em Manaus, em Belém, por exemplo. Normalmente, um pedido nessas regiões deve levar em torno de 10, 12 dias para chegar, saindo de Rio, São Paulo, Minas. No momento que a gente passa a usar o estoque da loja de Manaus para entregar produtos em Manaus, esse cliente vai receber o produto em 1 dia, 2 dias. Para retirada na loja, eventualmente, vai ser uma questão de horas. Então, é um apelo muito grande para o cliente, né? Um encantamento muito grande que a gente pode gerar para ele com uma entrega muitíssimo mais rápida do que ele tinha. Para a gente, o custo de entrega, o delivery também fica mais barato. E a gente tem a gente usa o estoque de uma forma muito mais otimizada, porque eu não tenho uma única porta para aqueles produtos saírem. Eu tenho 600, eu tenho todo o universo, né, de clientes do e-commerce para comprarem ali. Nesse caso específico do cliente retirar na loja, já era um projeto que já vinha sendo maturado há anos? Ou foi, caramba, agora é o momento de fazer isso com a pandemia? Não. Esse projeto a gente estava trabalhando e a gente conseguiu avançar bem com ele exatamente porque nós já estávamos desenvolvendo o orquestrador, ou seja, o sistema que está por trás organizando todo esse estoque para a gente poder usar a compra do e-commerce com o estoque da loja. A gente já vinha trabalhando nos últimos 2 anos no desenvolvimento dele, né? Então, a gente desenvolveu um orquestrador próprio, com toda a complexidade do nosso negócio, do tamanho da nossa operação. E nesse momento de pandemia ele foi super importante porque nós pudemos acelerar o nosso processo todo, testar, inclusive com as lojas fechadas, a gente pôde testar o processo interno de coleta dos produtos, preparo das embalagens para mandar os produtos para os clientes. Hoje a gente já tem 180 lojas que servem como centros de distribuição espalhados pelo Brasil para diminuir o prazo de entrega para os nossos clientes. No último press release, a Renner comenta sobre estratégias e dá um nome de novas estratégias, e uma delas é projetos estruturantes. O que você pode contar mais sobre esse tema? Eu acredito que elas estejam dando certo, né? Eu acho que toda a empresa que se antecipou com projetos digitais acertou na mosca. Mas você pode contar sobre esse de vendas digitais e outros projetos estruturantes? Sim. Bom, vendas digitais é como a gente chama todas as vendas que acontecem por algum canal mais digital. Sejam as vendas via redes sociais, sejam as vendas via WhatsApp, sejam as vendas feitas no nosso site, sejam as vendas feitas no site usando o produto da loja, né, que aí é a loja que está faturando esse produto, mas o começo do pedido foi feito, né, no e-commerce. Então, isso é o que a gente chama de venda digital. Os projetos estruturantes foram iniciados lá em 2018 e eles tratam do quê? Basicamente, quando a gente começou a identificar a oportunidade e a relevância que a operação integrada do online e do offline tem para o nosso tipo de negócio, nós tivemos que nos organizar para fazer uma grande transformação na empresa. Tem um aspecto mais cultural, de forma de trabalho e de forma de pensar, mas também existiam uma série de coisas e implementações, iniciativas que deviam ser organizadas para a gente ter uma transformação digital no negócio. Então, a gente se organizou em 3 grandes projetos, eu diria, e um quarto que é a Realize, que é o nosso braço financeiro. Que são esses 3 grandes projetos? O primeiro é relativo à visão única do cliente. É um projeto onde a gente cria um grande banco de dados, organiza as informações que a gente tem dos clientes nas diversas empresas do nosso ecossistema
e passamos a nos comunicar com esse cliente muito mais, de uma forma muito mais efetiva, né? Então, ou seja, eu consegui enxergar o cliente em todas as interações que ele tem com a Renner, eu consegui ajudá-lo com essa visão e eu conseguir também me comunicar com ele de uma forma muito mais personalizada e até no futuro personificada, onde eu tenho oportunidade de oferecer produtos e fazer recomendações conhecendo aquele cliente específico. Então, esse é o projeto que a gente chama de visão única do cliente. O segundo grande estruturante que a gente tem, ele é relativo ao ciclo de vida do produto. Ou seja, a gente tem algumas iniciativas que estão mais em laboratório, que são relativas a como coletar e identificar tendências de moda e depois quantificar essas tendências, essas apostas. E também nós temos outras iniciativas digitais no ciclo de vida de desenvolver produtos e oferecer esses produtos para os clientes. Então, nós implementamos um sistema que se chama PLM, que ele é uma grande biblioteca organizadora dos produtos, do histórico, das informações que a gente tem sobre vendas, que nos ajuda a ter muito mais velocidade e rapidez quando a gente identifica uma tendência de moda, a desenvolver aquele produto e ter ele na loja para os clientes. A gente também já tem hoje, tá? 13% dos itens que a gente vende, nós entregamos, nós alocamos para as lojas sem nenhuma intervenção humana. Então, a gente faz isso de forma a olhar loja a loja como é que é o pedido. Não são mais clusters, na verdade, são lojas individuais que a gente olha e faz a alocação. A gente começou com esse projeto ano passado, era 8% dos itens sendo alocados sem interferência humana. Hoje já está em 13% e a gente já tem uma expectativa de chegar no final do ano a quase 20%. Isso é uma... Oi, desculpa. Desculpe, pode terminar, desculpe. Não, isso é uma transformação muito importante, porque a assertividade... Agora eu não estou ouvindo. Eu acho que, eu não sei. Pessoal, é a minha internet, não é? Vamos lá. Se alguém puder responder se é a minha internet ou não é a minha internet. Gera oportunidade da gente usar muito melhor o nosso estoque, né? Acho que é a dela. Quando você fala sem intervenção humana, não é na escolha do mix, é na logística da coisa. Na alocação dos itens, escolher quais os itens que vão ter nesta loja, na outra do lado e na outra do lado. Então, a gente consegue fazer isso tudo usando inteligência artificial, os algoritmos que saem do comportamento de venda de cada loja para identificar o que é o mix exato. Entendi. A escolha do mix e como esse produto chega na loja. Isso. Desde o ano passado, toda a previsão de vendas, ou seja, a análise de como vão ser as vendas, é feita também com o uso de inteligência artificial. Então, a gente tem muito mais assertividade do que algumas pessoas em planilha Excel tentando fazer a alocação, a definição de como serão as vendas, né? Agora a gente usa inteligência artificial, usa uma série de informações que vão nos ajudando a identificar exatamente qual é o nível de venda que a gente deve ter em cada loja. E para terminar, o terceiro... Desculpa. Não, fale. Pode falar. Eu acho que travou alguma internet. Eu acho que não é a minha. Mas vamos lá. Vamos lá, ver se a internet volta. Tudo bem? Eu acho que a internet ela tá oscilando. Não tem problema, não tem problema. Estamos falando continuar? Aqui Não se preocupe. Pode continuar. Então, só a gente está falando aqui dos projetos estruturantes, você falou de conhecer o cliente, você falou da alocação via inteligência artificial de produtos nas lojas, aí você ia falar o terceiro. E o terceiro projeto estruturante, ele é relativo ao Omni, a transformação Omni que eu falava no início com você. Então, ele está muito voltado para todas as iniciativas que a gente tem, no sentido de integrar cada vez mais os canais e os mesmos preços, as mesmas experiências o cliente vai ter no canal online ou numa loja física.
Eu estava lendo uma matéria sobre a Renner e tinha um projeto chamado Minha Sacola. Uhum. Você pode explicar o que é a Minha Sacola? Sacola é uma plataforma que foi criada onde qualquer pessoa, não necessariamente só os colaboradores da Renner, mas obviamente que os colaboradores todos se interessaram e é muito positivo, principalmente nesse momento de pandemia, onde você se afilia numa plataforma, você recebe os catálogos, você tem os produtos que são vendidos na loja e a cada venda que você gerar através das suas redes sociais, você recebe uma comissão por isso. Então, hoje nós já temos 12 mil afiliados, isso começou há poucos meses, e já temos 12 mil afiliados, ou seja, 12 mil pessoas colaborando com a nossa venda através dessa plataforma. Então, só para eu entender melhor, vamos supor que alguém que esteja assim dessa live, depois a gente vai estar gravada, vai estar no IGTV lá do Com Dinheiro, e ele falou, pô, essa ideia é legal, eu tenho vários grupos de amigos, WhatsApp, quer dizer que eu vou poder fazer propaganda de produtos que estejam no catálogo da Renner, pelo meu próprio WhatsApp, divulgando isso para o meu círculo de contatos, é isso? Pelas redes sociais, exatamente. Você tem lá, você pode distribuir para os seus amigos nas redes sociais e por WhatsApp. E as vendas que forem geradas através do seu link, do seu esforço, geram uma comissão para você. Eu li errado ou era 7%? 7%, exatamente. E vocês pagam, desculpa ser chato, mas em até quanto tempo vocês pagam isso? Ao tempo para receber é um tempo padrão, tá? Se eu não me engano, é alguma coisa em torno de 30 dias, quase que como um funcionamento de cartão de crédito. O tempo de fechar um mês, você ter aquela... Deu uma travadinha de novo. Deu uma travadinha, mas tudo bem, eu acho que já vai voltar. Estamos falando com Paula Piscinini, diretora de RI da Renner, esclarecendo todas as nossas dúvidas. Esse grande boa vontade, sabe tudo, responde todos os assuntos, esclarecendo. Imagina, Renner, a grande corporation brasileira, 100% de free float. Não existe minoritário. Todo mundo é igual, não tem o grande acionista da Renner. Então, isso é bem importante, né? Isso é muito comum no mercado americano e aqui no Brasil é algo muito... é exceção. Né? Aqui no Brasil, normalmente, as empresas têm dono, você tem um controlador definido, você tem um cara que dá as cartas. E, às vezes, você pode ter alguns seríssimos problemas de governança. Quando você tem um controlador que, muitas vezes, ele toma atitudes que não são de interesse dos minoritários. Como na Renner não tem essa figura, você resolve uma série de problemas. Claro, tem outros desafios, mas, obviamente, a Renner consegue manejar isso muito bem. Enquanto a Paula não volta... eu estava olhando no formulário de referência da Renner, só para vocês saberem, eles colocam lá 87% dos investidores são outros, 87% são outros, vamos lá se eu fiz aqui direitinho, e 6,8% do capital está com JP Morgan, 5,3% com a Schroeder. Né? Enquanto você estava Eu estava ouvindo. Não, eu estava falando o seguinte, que no formulário de referência, 87% é free float não, 87% são outros, está escrito assim, outros, 6,8% JP Morgan, 5,3% Schroeder. Analisando a base de fundos que mais investem, BlackRock, Itaú, Capitalo, BB, Bran, Esquadra, então quer dizer, depois a gente trata disso lá no finalzinho, mas é só para mostrar o seguinte, que tem muita gente estudando a empresa e investindo, comprando o papel. Eu acho que quando você mostra na sua base de acionistas, gestoras da qualidade da Capitalo, da Bran, da própria Esquadra, BlackRock, JP Morgan, Schroeder, esse pessoal está o dia inteiro olhando os seus números. Né? A única pergunta que eu posso antecipar, eu vou deixar para depois, mas a pergunta que eu vou fazer é o seguinte, como atender esses caras se dá trabalho? Se eles estão sempre fazendo perguntas para você, mas deixa isso para depois. A minha próxima pergunta você falou de inteligência artificial, você falou de canal, falou de omnichannel, falou de conhecer cliente. Vocês vão chegar algum dia a dizer a Renner é uma empresa digital, empresa de TI, é uma empresa de tecnologia da informação ou menos? Eu acho que assim, a Renner é uma empresa que encanta clientes. Como ela vai fazer para continuar encantando seus clientes é a forma que o mundo vai tomar, né? Então, assim, se a gente pensar, nós somos uma empresa que existimos desde 1967.
Com certeza, a forma de comprar, a forma de escolher, o tipo de produto foi mudando ao longo desse tempo. Mas o que nunca mudou na nossa essência? Nosso propósito. Nosso propósito é encantar clientes, é estar fazendo tudo que o cliente precisa para ter uma experiência encantadora. Então, acho que hoje em dia, não tenho dúvida que a grande transformação que a gente vive é isso, é de oferecer para os clientes que ele tenha a mesma experiência quando ele visita uma loja linda, com produtos diferentes, que tem novidade o tempo todo, e quando ele visita o site, ele se sentir naquele mesmo lugar com aquela mesma sensação boa que ele tem quando ele visita a loja, né? Então, acho que a forma pode ir mudando ao longo do tempo, acho que a tecnologia cada vez mais fará parte dessa história, mas seremos sempre um varejista encantador de clientes, isso eu não tenho dúvida. Muito bem. Promoção, o assunto agora é promoção. Vocês se valeram de promoção para trazer o cliente de volta ou foi uma técnica, foi uma estratégia usada parcialmente? Porque muitos dos seus concorrentes usam a promoção para trazer cliente e fazer venda. A massa retorno, a massa rentabilidade. O que você consegue esclarecer para a gente? Não, a gente teve, nós tomamos decisões bem importantes. Eu acho que a nossa estratégia comercial durante esse período foi super acertada, agora olhando para tudo que aconteceu de março até agora, né? Porque o que nós fizemos, tá? Nós começamos já lá na virada da coleção, porque imagina que a gente lançou a coleção de outono e inverno na primeira semana de maio, na segunda veio a pandemia e tudo mudou. Então, desde o início, nós vendemos os produtos de inverno com 30% de desconto. Isso estava disponível no nosso site. Conforme as lojas foram abrindo, nós continuamos com a promoção de 30% nos itens de inverno. E começamos também a promocionar aqueles produtos que estavam nas lojas lá em março e abril, que eram ainda da transição da coleção e que precisavam ser escoados, né? Então, acho que foi muito acertado. É lógico que nossa margem bruta caiu 12 pontos percentuais no segundo trimestre, mas a gente vendeu os produtos de inverno na hora certa, porque talvez se nós tivéssemos deixado tudo isso para agora em setembro, seria muito difícil. Você pode dar 70%, 80% de desconto no item de inverno, que talvez não faça mais sentido. Então, acho que foi muito acertada a nossa decisão lá, de fazer as remarcações no momento certo. Fomos os primeiros a fazer isso, ganhamos share sim nesse momento, e agora a gente está numa tranquilidade, né? É muito maior para fazer a transição e começar a venda da nossa coleção de primavera-verão em setembro, com os estoques já ajustados, com um estoque de boa qualidade, com os clientes que estão buscando hoje quase que se recompensar e recomeçar a consumir depois de tudo que se passou. Então, acho que foi muito acertado o que a gente fez no sentido de estratégia comercial, de descontos e promoções, tá? Muito bem. Natal, vocês já estão com a cabeça focada no Natal ou tem, sei lá, Black Friday? Hoje vocês estão pensando em quê? No momento de maior venda, né? Dia das Mães passou, Dia dos Pais passou. Qual que é o próximo momento de grande venda? Black Friday, Bom, Natal, agora... o que é? Agora a gente está na transição da coleção, os itens que estão na loja estão sendo super bem recebidos, isso é um bom indicativo para a gente. As vendas diariamente nos mostrando aí que as coisas parecem estar voltando para uma normalidade e a gente se organiza para um final de ano, sim. É lógico que a visibilidade, se a gente pensar sobre esse ano em relação a outros, a visibilidade ela é um pouco diferente, né? Porém, eu tendo a acreditar que pode ser um bom Natal. Acho que não será espetacular, acho que a gente tem que ter muita cautela quando pensa no final do ano, mas quando nós vemos o que tem acontecido até agora, e principalmente eu acho que uma coisa crucial para esse momento é que a gente trabalhou com tanto cuidado com os nossos fornecedores ao início da pandemia, a gente suportou a cadeia de fornecedores de uma forma tão importante que hoje o engajamento e o compromisso dos fornecedores conosco está muito alto. Então, se eventualmente a gente tiver alguma necessidade diferente do que era a previsão inicial ou a venda muito melhor do que estava previsto, a gente tem a cadeia local hoje nos suportando para nos atender e ajudar que a gente tenha os produtos certos para o final do ano, tá? Então, muita cautela, muita atenção. Acho que a gente está vivendo um ano completamente diferente, mas tem alguns indicativos que nos apontam que pode ser um final de ano bom. Eu tenho aqui meu script, mas me veio a seguinte pergunta. Você acha que daqui a uns 2, 3 anos, ou 5,
passagem pela pandemia vai ser apenas uma pequenina queda na receita e no lucro da empresa em 2020, ou isso vai ter efeito por muito tempo? Não, eu acho que como toda crise que se vive, algumas coisas boas saem daí ou algumas oportunidades saem disso, né? É lógico que ninguém vai esquecer o ano de 2020, tudo que se viveu, todos os desafios e como que as pessoas tiveram que se reorganizar, as empresas tiveram que se readaptar para tudo isso. Mas eu vejo que 2021 já é um ano de oportunidade. É lógico que o ambiente macroeconômico talvez esteja mais desafiador do que foi o ano de 2019, ele esteja um pouco mais incerto do que foi um ano de 2019. Mas quando eu penso que a gente desenvolveu muito o nosso negócio, a gente teve um crescimento muito importante do e-commerce. Nas lojas físicas, a gente tem uma proposta de valor muito boa, que pode continuar crescendo o número de lojas, que pode, inclusive, ganhar share sobre um mercado que talvez tenha sofrido um pouco mais e aí os grandes tenham possibilidade de ganhar mais mercado nessa situação. Onde nós nos aproximamos muito dos nossos fornecedores, eu vejo que a gente tem coisas muito importantes aí, né? Então, eu acho que o ano de 2021 já é um ano que a gente pode prever algum crescimento sobre 19, tá? Quase que passando o 20 e voltando para uma normalidade. Acho que tem oportunidades claras que saíram daí, que seja voltadas a um cliente que tem agora um costume diferente, que tem uma relação diferente com o e-commerce. Então, vamos ter muito mais clientes Omni do que tínhamos antes. Vamos ter oportunidade de consolidar a nossa presença e crescer ganhando market share. E vamos ter uma cadeia de fornecedores talvez muito mais comprometida e engajada do que tínhamos antes da pandemia, pela relação e pela força que a gente trabalhou para apoiar os nossos fornecedores durante esse período. Entendi. Eu tenho mais outra pergunta aqui do script, mas você vai falando, vão surgindo outras questões que eu gostaria de fazer digressão. Mas deixa eu seguir aqui o meu plano, mas eu quero fazer uma pergunta e ver se não me deixa esquecer. É o seguinte, eu estou pensando no investidor. A empresa já teve no início desse ano um market cap de 48 bi. Hoje está na faixa de 35. Quer dizer, você tem uma diferença assim, muito grande que estava em janeiro que estava agora. Quando você fala que, puxa, lá em 21, a gente já vai ter ultrapassado o 19, é como se a gente tivesse jogado, sei lá, uma pá de cal no ano 2020, porque agora a gente já recuperou, já ultrapassou 2019. Em termos de crescimento de vendas, eu acho que sim, tá? Nível de vendas também? Oi? Nível de vendas também? Uma Eu receita acho que nível de vendas, crescimento de vendas, sim, é um ano que a gente pode ter um desempenho ou crescer em cima de 2019. É óbvio que em termos de resultados, a gente tem alguns desafios, porque as margens caíram de uma forma importante e isso vai levar algum tempo para você ter toda a estabilização do negócio como um todo. Mas, assim, no geral, acho que 2020 vai ficar para trás, o pior já passou e a gente está muito organizado e confiante de que teremos um 21 melhor, né? Ótimo. Agora o assunto é crediário. Eu queria entender se é importante o cliente poder pagar o boleto na loja ou isso não tem nada a ver. O que é na minha cabeça que não é um cara de varejo? Eu enxergo que o cara vai na loja, ele aproveita e compra outra coisa que não está passando pela cabeça dele. Mas, por outro lado, você talvez tenha mais custo, porque se esse cara paga em dinheiro, você vai ter que ter a logística do dinheiro e assim por diante. Você quer ou não quer que o cara pague o boleto na loja? Olha, quando a gente começou o produto financeiro, muitos anos atrás, eu estou falando lá de 1973, a gente entendia exatamente que ter o crédito era uma grande ferramenta de fidelização, porque a gente dava prazo para o cliente pagar e ele tinha capacidade de comprar um pouco mais e ele voltava depois na loja para fazer o pagamento. Isso foi por muitos anos uma grande verdade. Com o passar do tempo e pensando hoje num mundo muito mais digital, eu acho que a gente não pode pensar puramente no cliente nos visitando para pagar. Mas, quem sabe eu troco essa visita para pagar por uma visita para coletar um pedido do e-commerce, uma visita para trocar produtos. É muito mais fácil, né, gente? E aí a gente, assim como
como consumidor. É muito mais fácil eu comprar uma peça de roupa que eventualmente pode não ficar exatamente como eu imaginei e eu ir até a loja da Renner ali no shopping mais próximo e trocar, do que eu ter que fazer um pedido para receber um código do correio, para eu embalar toda aquela caixa e aí levar numa agência do correio aqui no Brasil, que não é tão simples, né? Então, eu acho que ter a loja física para as trocas, para a possibilidade de devolução dos produtos, ter a loja física para eu poder retirar o produto na hora que eu quero, é muito importante aqui no Brasil. As pessoas... Aqui no Brasil, a gente não pode deixar uma caixa na porta de casa para pegar à noite. Então, as pessoas precisam ter alguém para receber. E aí, isso faz com que 30% dos nossos pedidos do e-commerce as pessoas prefiram retirar nos shoppings, dentro das nossas lojas. Então, acho que tem... Talvez essa dinâmica do passado, do ir na loja para pagar e aproveitar e comprar outras coisas, ela vai se invertendo para clientes que compraram no e-commerce, que vêm trocar, que vêm fazer outras coisas, né? Tá. No passado, eu sou professor de finanças da USP, também eu orientei um TCC e um aluno, ele trabalhava num banco americano, não vou dizer o nome, mas ele trouxe um aspecto muito interessante. Ele falou para mim que o investidor ele poderia exigir um custo de capital maior de uma empresa varejista que tenha braço de financiamento, porque ele teria um risco maior por essa empresa varejista dar crédito. Algo que o Banco Americano não conhece bem nos Estados Unidos, porque lá é tudo muito independente. E aqui é junto. Você já parou para pensar nisso? Alguém já colocou esse tipo de situação? Olha, eu tenho que exigir um custo de capital maior de vocês, porque você tem um beta um pouquinho maior, porque está no setor financeiro. Desculpa, eu acabei de me lembrar que você falando da parte de financiamento, desse TCC que eu orientei, de um aluno que estava falando de custo de capital de empresa varejista com e sem braço financeiro. Eu vou te responder de um outro jeito. Se a gente pensar lá em 2005, 2006, quando a gente voltou para o mercado, com todas as ações negociadas, e como uma corporation, muitos estrangeiros se interessaram pela nossa história, pela transparência, a governança que esse modelo ia trazer. A gente fazia os eventos com investidores institucionais e eu ficava talvez 50 minutos de uma reunião de uma hora falando sobre o crédito, porque eles não entendiam essa dinâmica. Mas por que alguém vai pagar à vista se não tem desconto à vista? Mas como assim pagar em 3 vezes o preço à vista? Não, mas isso não faz sentido. Não, mas isso tem um risco enorme. E aí a gente tinha que ir contando toda uma história de crédito do Brasil que é totalmente nossa, né? Então são características muito importantes de poder de compra, de baixa bancarização, de fidelização, de um perfil de cliente muito específico, de uma carteira que gira muito rápido. E aí a gente ia explicando toda essa dinâmica de comportamento do cliente, de necessidade nossa de encantá-lo e do risco que era muito comedido, inclusive que a gente, talvez, varejistas, conhecesse muito melhor que os bancos esse ticket baixinho, esse empréstimo pequeno. Não à toa que foi uma instituição de varejistas que criou o que hoje é o SPC. Exatamente trocando informações e construindo modelos muito apropriados para um microcrédito. Então, lá atrás, eu passava 50 minutos falando de crédito e talvez 10 falando de varejo. Os anos foram se passando, logicamente que a gente tem um histórico muito consistente. Hoje eu falo com um investidor estrangeiro, fico 1 hora falando com eles, talvez eu fale 10 minutos de crédito e 50 de varejo, digital e transformação. Porque eles agora entenderam, ou pelo menos perceberam, que não existe risco aí, quando bem gerida a parte de crédito, de uma forma consistente, de uma forma muito cuidadosa, obviamente, mas que é parte do negócio. Você não pode separar o varejo e o crédito no Brasil, né? Entendi. Como que está a saúde financeira da empresa no momento? Eu olhei o ITR da empresa primeiro trimestre, segundo trimestre. Obviamente, no segundo trimestre, a receita caiu abruptamente. Mas lendo as notas, os comentários da administração em 31/3, vocês já tinham feito uma captação, salvo engano, de uns 2 bilhões. Se eu estiver errado, você me corrija. Esse dinheiro, obviamente, não foi consumido. Vocês aumentaram a posição de caixa desde 30/6. O que você pode falar?
Sim, aumentamos, não foi só. Se a gente olhar de março até agora, nós levantamos recursos na casa de 2 bilhões de reais, mas isso está absolutamente dentro da nossa capacidade financeira, da nossa estrutura. Então, a nossa dívida líquida hoje é em torno de 1 bilhão de reais, é 0,6 vezes o nosso EBITDA dos últimos 12 meses, é um nível confortável, mas eram os recursos que nós entendíamos que eram necessários serem tomados lá naquele período, com todas as lojas fechadas, para que a gente pudesse conduzir a operação, que nós pudéssemos manter todos os nossos compromissos e que pudéssemos também, eventualmente, suportar, né, a nossa cadeia de fornecedores se houvesse alguma necessidade mais específica. Então, assim, o que nós fizemos lá foi muito acertado. É óbvio que durante esse período agora a gente teve os efeitos todos, né, de uma operação muito grande que parou, mas a gente vê que até o final do ano a gente já deve voltar a ter um fluxo de caixa positivo gerado mensalmente. Não sei se você tem de cabeça, você acabou de me dar a informação que a dívida líquida é 0,6 do EBITDA. Então do EBITDA de um ano, né? Então o estoque de dívida líquida. 12 meses. Muito bem. Você sabe dizer qual que é o índice de cobertura de juros? Ou seja, o seu EBITDA é quantas vezes a sua despesa financeira? Se não souber, não tem problema, a gente dá uma olhada. Eu não tenho esse número na minha cabeça, mas muito. O nosso balanço está muito confortável, tá? Realmente não é um ponto preocupante a nossa capacidade de pagamento, né, de amortização das dívidas que a gente tem. A nossa estrutura de capital ela é muito sólida. Eu acho que foi bastante importante tomar esses recursos para que a gente pudesse passar com bastante tranquilidade um período tão diferente como nós vivíamos ali, né? Tá bom, eu estou olhando aqui o número, enquanto estava falando eu olhei, o cobertura de juros que eu calculei pelo meu sistema está em 8,5. O que isso significa? Né? Que o seu EBITDA é quase 9 vezes a despesa financeira, o que é uma margem muito confortável, né? Só para a gente ter em mente, as empresas de rating já consideram assim 10 vezes um AAA. Então, você ter 10 vezes a cobertura de juros é um nível AAA, ou seja, 8,5, 9 é um nível muito confortável. Lembrando, né, que nesse EBITDA que você está vendo aí de últimos 12 meses, a gente pegou o segundo trimestre, o primeiro trimestre, são trimestres muito difíceis, né? É verdade. É muito bom ponto. Bom ponto. A próxima questão aqui é a seguinte. Você acha que a questão de economia, né? Como que o desemprego maior afeta o desempenho da Renner e até mesmo oblitera, quer dizer, ele atrapalha os ganhos tecnológicos que vocês tiveram. Como que você faz esse balanço pensando na economia brasileira? Não, o desemprego tem sim. Se eu for olhar assim, variáveis macroeconômicas que impactam o consumo, certamente inflação e emprego são métricas muito importantes para nós, né? Mas eu acho que, assim, diferente do que todo mundo podia imaginar para um período pós-pandemia, o Brasil está reagindo de uma forma positiva, né? Então, eu acho que tem toda uma questão do Corona Voucher favorecendo uma camada mais baixa, que não necessariamente é nossos clientes, mas que está aquecendo a economia de alguma forma. E quando eu penso clientes de classe média, média alta, que são os clientes target da Renner, o que eu vejo? Eu acho que tem algumas coisas aí. Primeiro, que as pessoas estão empregadas, teve todo um mecanismo do governo com a medida provisória que ajudou até a estabilidade de emprego, então tiveram as reduções de jornadas, cancelamentos de contratos e agora se entra no momento de estabilidade. Acho que o juro baixo não tem favorecido também a poupança, a economia e vejo também que, enfim, na classe média a gente tem um volume muito grande de servidores públicos, enfim. Então, eu acho que de alguma forma a economia ela se acomodou. Isso quer dizer que tudo ficou para trás e não vai ter nenhum reflexo? Acho que é cedo para dizer. Pode ser sim, e eu acho que o ano de 21 ainda pode ter algum revés disso tudo, de um desemprego crescendo, pressões inflacionárias, eventualmente, acaba todo o suporte do governo. A gente pode ter algum estremecimento aí da parte econômica. Por outro lado,
quem tiver preparado, com uma proposta de valor bem consistente, tiver produtos com custo-benefício muito apropriados, acaba se beneficiando disso. E eu tenho muita convicção que a gente tem essa oferta para os clientes, tá? Tanto para receber clientes que eventualmente compravam em lojas especializadas, lojas mais caras, que acabam vindo para uma alternativa talvez mais, mais racional e de preço menor que o das especializadas, quanto pelos clientes que realmente se reorganizaram para agora, né? Eu acho que as pessoas também acabaram gastando menos durante esse tempo que estavam em casa e hoje a gente vê quase que uma compensação, uma vontade de voltar à vida normal, que é muito boa pra gente. Então, tem que olhar o 21, acho que eu ainda tenho dúvidas de como é que ele vai ser, mas quem estiver preparado vai ter condição de ganhar share e de continuar encantando cliente, tirando, enfim, dentro do cenário que se encontra, tirando o melhor que pode, né? Eu vou fazer a pergunta para você agora, mas antes eu quero mandar um abraço para o José Beltrão Pereira de Carvalho, que acabou de mandar um oi aqui no Instagram. Zé, um abraço para você. A próxima pergunta, Paulo, é o seguinte: como que o câmbio afeta as margens e o endividamento da companhia? Quer dizer, o dólar alto atrapalha mais endividamento ou a operação por conta de insumos dolarizados? Não, endividamento a gente não tem absolutamente nada em dólares, então não tem nenhum efeito aí que nos cause preocupação. Todos os recursos que foram tomados são emissões de debêntures, são instrumentos aqui em reais do Brasil. Na parte de importados, sim, aí a gente tem a flutuação do câmbio, mas 100% do volume importado na Renner, ele é redeado no momento da compra. O câmbio, para você ter uma ideia, o nosso câmbio do segundo semestre foi feito mais ao início do ano e nós temos um câmbio médio de 4,80. Então, assim, nós estamos bastante competitivos para esse final de ano. Claro que início do ano que vem, o câmbio a 5 e alguma coisa vai ter um peso um pouco maior. E aí, como é que a gente trabalha isso? A gente, na verdade, busca mais fornecimento local, busca alternativas de manter a competitividade, né? Então, o câmbio, sim, impacta em margens que a gente possa ter, mas ele não é um risco para a companhia, porque absolutamente tudo que é comprado fora do Brasil em dólares é redeado exatamente no momento da compra. Então, você não faz o hedge da compra que você não fez ainda. Isto é, vamos supor que você vai precisar de insumos para a coleção de verão de 2021, final de 2020. Esse hedge ainda não foi feito. Não, da coleção agora de verão, ela é uma coleção que já começa a entrar nas lojas e isso já está comprado, já está redeado. O que nós fazemos? Nós sabemos o volume de importações que a gente tem para o ano e vai comprando os hedges muito próximos a esses volumes, tá? Então, a gente não tem descasamento, mas a gente vai vendo as oportunidades e vai montando aquele colchão de câmbio que vai nos suportar as compras que nós temos para frente. É mais termo? Mais NDF, não sei se sabe dizer se é NDF, se é futuro. Não, você não faz futuro. Não, são NDFs. E NDF plain vanilla. Nada de umas coisas mais exóticas Não lá. existe nada, não existe absolutamente nada de estranho, de exótico, digamos assim. É absolutamente tudo muito alinhado e muito tranquilo, tá? E eu acho que esse ponto é super importante. Eu fico muito segura de falar. Eu estou na companhia desde 2005 e quem acompanha os nossos resultados vê que a gente passou por crises no Brasil, por situações difíceis no mundo. Tivemos 2008, tivemos 2015 com um econômico brasileiro muito difícil. E você vai ver que as nossas margens sempre foram muito estáveis, despesas muito controladas, margem EBITDA crescente. Então, assim, a gente tem eu tenho muita tranquilidade em falar que não temos nada exótico. É absolutamente tudo dentro da operação, dentro do que é necessário para operar. Daqui a pouco o Instagram vai me avisar que a gente tem 1 minuto e meio e eu te aviso para você fazer seus comentários finais para não acabar abruptamente. Tá bom. Vamos lá. Como que é atender, estar no RI, tendo gestoras como Capital, Bran, a própria Esquadra como grandes acionistas? Qual é o trabalho que dá atender essa galera, digamos assim? Olha,
Eu acho que assim, é um prazer, tá? Não é um trabalho. Eu acho que é um grande prazer conversar com pessoas que olham tantas coisas, né? Que têm uma capacidade de análise tão apurada e que tem lá seus resultados e o seu track record, o seu histórico tão bom quanto o nosso, para nos provocarem, nos perguntarem, nos questionarem. Então, assim, isso faz parte do nosso dia a dia e talvez o mais bacana de uma profissão de RI seja isso. É óbvio que algumas vezes você vai pensar assim, puxa, mas repetir tantas vezes a mesma coisa. Algumas vezes pode ser cansativo repetir tantas vezes a mesma coisa. Por outro lado, com cada investidor que você fala, é uma visão diferente, é um ponto de vista diferente, é um modelo financeiro diferente. Então, você tem que ter capacidade de ir conversando com ele e entendendo qual é a conta que ele está fazendo. Agora aqui, a gente acabou de fazer um pouquinho dessa dinâmica, que você está aí com o computador